Ministro, eu queria voltar à pergunta do Constantino sobre pandemia, mas olhá-la de uma outra perspectiva, de uma outra visão. Como é que o senhor quer, um homem da ciência, se sente em participar de um governo que essencialmente vira as costas para a ciência? A gente está no momento mais duro da pandemia, o presidente fala que tem que parar com esse mimimi, porque as pessoas estão chorando tanto. A gente teve 10 mil mortes na semana passada, quer dizer, uma segunda onda muito maior do que a primeira. O presidente defende remédios, medicamentos sem comprovação científica, não trabalha junto com os governadores para medidas de distanciamento social, não trabalha junto com cientistas, ele eminentemente nega todas as evidências da ciência. Isso não causa um profundo mal-estar no senhor? Olha, o presidente ele tem algumas opiniões, ele expressa essas opiniões, mas, no fundo, a serventia dos ministérios é justamente trabalhar nos devidos setores. Então, nós temos o Ministério da Saúde trabalhando, vamos dizer, na frente de combate ali em termos de políticas de saúde. Nós temos, no meu caso, o Ministério de Ciência e Tecnologia trabalhando no desenvolvimento de medicamentos, né, inclusive medicamentos nacionais, monoclonais, plasma convalescente, soro de cavalo é outra coisa interessante, que agora já está na Anvisa para os testes clínicos. Nós desenvolvemos os testes todos da nitazoxanida, que é um medicamento comprovado cientificamente para aplicação para redução da carga viral, testes feitos por cientistas, né? Então, nós temos vacinas nacionais sendo trabalhadas, e eu tenho boa notícia sobre isso também, diga-se de passagem, e várias frentes na área da ciência. E ele, obviamente, está ciente de tudo isso. Eu tenho uma reunião com ele essa semana, né, para colocar em dia esse update. Então, ele sabe de tudo isso, né? É aquela questão assim, nós estamos aqui para trabalhar pelo Brasil em conjunto. Né? Mas, ministro, o presidente não defendeu a vacina, ele sabotou a vacina. Pelo contrário, a vacinação no Brasil ainda está muito lenta. Agora, no pior momento da pandemia, ele não consegue coordenar e articular algum tipo de resposta nacional para um enfrentamento do auge, do pior momento do coronavírus no Brasil. Olha, eu discordo um pouco com relação a isso aí, né? Se me desculpa, mas nós temos o Ministério da Saúde trabalhando nesse sentido. É difícil a importação de vacinas no momento em que o mundo inteiro está correndo atrás de vacinas. Então, eu concordo que eles têm dificuldades para fazer essas importações e é uma das razões pelas quais no Ministério de Ciência e Tecnologia nós trabalhamos mais ou menos como fosse a rede do trapézio, né? Enquanto as operações acontecem na China, a gente constrói essa rede que é o desenvolvimento de vacina nacional, que nós podemos mudar os insumos à medida que nós tenhamos também mudanças no vírus, as mutações, você não citou isso, mas é uma coisa importantíssima, as mutações do vírus, que essas mutações que nós observamos aqui no Brasil, na Inglaterra, na África do Sul, e vão aparecer outras, esse é fato, nós temos que já preparar isso para frente. Então, ali no Ministério de Ciência e Tecnologia, nós trabalhamos no planejamento e no trabalho antecipado, para que quando acontecer aquilo, a gente possa ter ferramentas no país para isso. Por isso que a vacina nacional toma uma importância cada vez maior, porque esses vírus, com as mutações, eles podem fugir da eficiência das vacinas que estão por aí. E o fato de nós termos as vacinas nacionais e todo um sistema de medida de mutações no país, que nós chamamos de coronaômica, que é parte da rede vírus, nos dá essas ferramentas para trabalhar e entregar para o Ministério da Saúde, né, uma ferramenta muito boa, com vacina feita aqui, com a produção, que nós produzimos bastante já, para fazer isso. Ou seja, dessa forma, eu vejo o presidente, ele não precisa saber tocar o violino, mas ele tem que ser um bom maestro, o que ele faz ali, colocando todo mundo em ordem. O programa chama-se Opinião no Ar. É a opinião de que o presidente despreza a ciência é da Amanda, não é a minha. É uma pergunta legítima e não é uma opinião minha só, não. É a opinião de vários cientistas retomados, basicamente de toda a comunidade médico-científica. A ciência, estamos ao lado de um cientista, ela é feita disso, né? De tese, antítese, de argumento. Não, faz parte, ela está sempre sendo questionada. Eu vejo um presidente que olha para as ciências, no plural, de um modo geral. Ciências econômicas, ciências médicas, né? E não um presidente que fica aí na tentativa e erro o tempo inteiro, né?
com né, essa tentativa e erro que se repete há um ano e a gente não anda para lugar algum. Como o mundo todo. Eu confesso que a minha tentação em seguir no debate político é muito grande, até por discordar completamente do pensamento da Amanda aqui. É para isso que estamos aqui, não tem problema nenhum, é para discordar mesmo. Aliás, entre aqueles números da vacinação, continuamos ali em sexto em números absolutos e entre os 20 primeiros, 16º em números relativos. Mas, exatamente. Aliás, o ministro Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes e um assessor do ministro Pazuello acabaram de anunciar que a Pfizer se comprometeu a antecipar a entrega de vacinas. A Pfizer que tinha aquele problema, a gente lembra, né? A negociação no ano passado queria ser eximida de qualquer responsabilidade em caso de efeitos adversos das vacinas e então a negociação não se deu, né? Deixa eu somar uma coisa com relação à Pfizer. Uma vez que sejam compradas essas vacinas, uma contribuição também no Ministério de Ciência e Tecnologia, que nós temos um registro de todas as nossas infraestruturas de pesquisa pelo país todo, então incluindo são freezers, né, que estão em universidades, em centros de pesquisa. Então, nós já passamos para o Ministério da Saúde a lista de todos esses freezers que podem ajudar a manter essas vacinas, que elas precisam de uma temperatura muito baixa, né? Então, já está olhando um pouco para frente lá. Mas eu adoro a partir da discussão também, é bom. ela vai surgir a cada pergunta. É feita disso, né? As pessoas já chamam, a democracia é feita disso, né, ministro? Chamar alguém de negacionista, chamar alguém de negacionista é negar o debate, né? Então, se você diz que alguém é negacionista, não debate, não, pelo contrário. Então a gente não pode negar o debate. Vamos ao debate. E essa discussão vai surgir a cada resposta. Aliás, quem leu o jornal, o site de notícia, pelo menos a maioria deles esse final de semana, se não já sofria de depressão, seguramente passou a sofrer com as manchetes que de olímpicas agora são apocalípticas. Mas olha só, ministro, eu queria então só tocar num ponto para tentar dar um pouco de tração aqui e depois a gente volta nas questões, nos embates políticos. O senhor acabou de dar uma informação, mas parou no meio dela. O senhor falou assim, olha, tenho notícias boas sobre vacinas brasileiras. Quais são essas notícias? E aproveito para perguntar também sobre os sprays, spray nasal. Tanto lá, o de Israel, que é remédio, até a sua assessoria me alertou sobre isso agora há pouco, quanto aqui, o brasileiro em desenvolvimento. Nós já conversamos, inclusive, aqui no programa com o doutor Calil. Jorge Calil. Exato. Que aí, no caso, é vacina, né? Seria uma capa protetora, algo nesse sentido. Bom, deixa eu começar pela boa notícia. A última vez que eu vim aqui, o que eu falei? Nós investimos no ano passado, desde o início das pesquisas, em março, né, quando nós conseguimos os recursos, até o momento, investimos em 16 plataformas diferentes. Então, são meios diferentes de fazer vacinas, tecnologias, como vírus inativado, partes do vírus irradiado, proteína do vírus, proteína S1 e assim por diante, mensageiros e tal. Investimos em 16 plataformas de vacina. Por quê? Para desenvolver essas tecnologias no Brasil e já preparar todas as nossas redes de pesquisas para o próximo evento, dentro do meu planejamento estratégico do Ministério, que é ter no Brasil como uma Oxford brasileira, capaz de juntar todas essas plataformas, desenvolver pequenos lotes para testes, ter um biotério já próprio para fazer os testes pré-clínicos, né, com os animais e preparar os primeiros lotes para o teste clínico, ou seja, é o que a Oxford faz e ter aqui no Brasil. Então, foram feitas as discussões com o governo de Minas Gerais, isso é o CT Vacinas, fica no BHTEC, ali na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, tudo isso tem caminhado muito bem com o governo de Minas para preparar isso. E eu falei também que dessas 16 plataformas, nós tínhamos 3 que já estavam na fase de pré-clínico, né, fazendo os testes com animais, para os ajustes finais, para entrar depois nos testes clínicos. Então, e eu precisava de quê? De orçamento, né? Ou seja, são 30 milhões para cada uma dessas 3 vacinas, né? Para que elas façam os testes fase 1 e 2, testes clínicos fase 1 e 2, que é aquela fase com 100 a 200 pacientes para teste da segurança da vacina, e depois entrar na fase 3, que é com muita gente, tipo 25 mil pessoas, para que seja feita a eficiência da vacina. Então, para essa fase fase 1 e 2, nós precisávamos de 30 milhões para cada vacina, né, e depois para a fase 3, 310 milhões para testar uma, né, delas com esse número grande de pacientes. E a briga minha era conseguir o recurso para fazer isso, né? Então, há uma boa notícia, eu não tenho recurso total ainda, mas eu já consegui o recurso para fazer os testes clínicos fase 1 e 2
com pelo menos uma das vacinas, aquela que primeiro passar na Anvisa. Então, elas já estão dando entrada na Anvisa, né, para esses testes preliminares, vamos chamar assim, são as documentações preliminares com a Anvisa. Mas o bom é que eu já garanti, então, o recurso para aquela que passar na Anvisa agora, a gente já começa, sem atraso, fazer logo os testes em fase 1 e 2, o que é muito importante. Aí você vai falar, pô, da onde você conseguiu esse recurso? Né? Infelizmente, não veio do Ministério da Economia, a gente teve uma série de trabalhos para tentar conseguir com eles, não deu certo. Mas o que eu fiz então? Eu peguei dentro do próprio Ministério, eu consegui separar esses 30 milhões, eu certamente vou ter que cortar alguns projetos lá na frente, fala assim, pô, essa parte é ruim, mas lembra que dá prioridade. Nós temos quase 2.000 pessoas morrendo por dia e vacina é importante. Então, esse desenvolvimento ele é prioritário sobre basicamente quase todos os outros projetos do Ministério, por isso que eu vou ter que fazer alguns cortes lá na frente, mas eu falei, vou colocar agora para a gente começar já a andar com essas vacinas e depois eu vou ajustando, trocando o pneu do carro em movimento. Mas é possível dizer, por exemplo, que em 2021 nós teremos uma vacina brasileira já pronta para ser utilizada? Começando agora esses testes, vamos supor que depende um pouco da aprovação da Anvisa, não sei exatamente quanto tempo, mas supondo que a Anvisa seja rápida em fazer essa aprovação, eles são muito eficientes lá. Nós temos cerca de 3 meses para fazer os testes em fase 1 e 2 e, lógico, que a gente vai fazendo aberturas intermediárias para ver o resultado em termos de segurança e aí iniciar os testes em fase 3. Geralmente, esses testes demoram bastante, mas na situação que nós estamos, é possível, né, apertar isso para que ainda seja feito esse ano e lembrando que no meio dos testes é possível fazer uma abertura dos resultados e pedir, então, assim como foi feita com todas as vacinas que estão aí, pedir, né, para que seja feita a aplicação em situação emergencial, né, na Anvisa, de forma que a gente possa utilizar a vacina. Então, sim, é possível ter o resultado esse ano. Ministro, eu queria entender melhor exatamente o que essa comitiva, né, presidencial, com participação, inclusive, o senhor mencionando o secretário de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério de Ciência e Tecnologia, o Marcelo Moraes, foi fazer em Israel? Porque primeiro o presidente anunciou que ele estava em busca do tal spray nasal com efeito milagroso, depois publicou um vídeo nas redes sociais no sábado e disse que não, que essa comitiva ia atrás de parcerias e de conhecer melhor a iniciativa de israelenses em termos de medicamentos e vacinas para a Covid-19. O fato é que esse spray nasal, tão anunciado e propagandeado pelo presidente, ele está ainda na primeira fase de testes, né? Foi feito com um grupo pequeno de 30 pacientes, 29 tiveram uma melhora expressiva, mas não se sabe se houve um grupo de controle com placebo, está em pré-print, isso não foi publicado em nenhum veículo científico de prestígio na comunidade internacional, quer dizer, é uma fase ainda muito incipiente. Então, o que essa delegação está fazendo exatamente neste momento em Israel? Acho que a ideia é exatamente responder a essa pergunta sua, né? Porque, tipo assim, a gente tem essas informações, o que foi passado para a gente é exatamente isso, foi feito o teste com 30 pessoas, 29 tiveram um resultado muito positivo. Esse spray já estava sendo testado para outras finalidades, né, e que notou-se que também funcionaria como um remédio de reposição, também funcionaria para o Covid, mas a ciência tem que testar, né? Então, e para testar você tem que ver em loco, tem que conversar, tem que ter essa ação. Então, a presença do Dr. Marcelo, que é o responsável, inclusive, pela Rede Vírus, é o coordenador da Rede Vírus, ali estabelece essa conexão direta, né, principalmente com a presença do Ernesto, né, do ministro de Relações Exteriores. Nós já temos, quando eu fui lá em 2019, em janeiro de 2019, dia 29 de janeiro, eu já fiz as conversações com o Ministério de Ciência e Tecnologia de Israel e nós tínhamos um acordo, né, já estabelecido com Israel no âmbito do Ministério. E aí eu tive chance de conversar com o primeiro-ministro também, o Netanyahu, para ampliar isso de ministério para nível nacional. Então isso foi feito e então o ajuste desse acordo também final, vamos dizer assim, para que isso seja oficialmente colocado, vai passar pelo Congresso e tudo mais. Então a presença do Ernesto lá também vai ajudar no fechamento de todas essas costuras, o que vai permitir não só essa pesquisa do spray, que a gente pode ajudar a olhar e desenvolver. Lembrando que eu tenho o Marcelo indo lá, também significa a conexão da Rede Vírus do país, que é uma série de cientistas do setor com os cientistas deles.
E a gente precisa ver, esse resultado de 30 pessoas é um resultado ainda muito pequeno em termos estatísticos, então a gente precisa ver isso aí ampliado. Por isso que a presença do Marcelo e a presença da Rede Vírus vai ajudar a verificar, é mais uma possibilidade. Lembrando que nós temos no Brasil também o desenvolvimento de uma série de remédios, tratamentos, né, que estão sendo feitos e financiados pela Rede Vírus. Então, isso se soma a essa constelação de possibilidades para oferecer para os médicos ferramentas para eles trabalharem com as pessoas. Porque, embora nós tenhamos a vacina, o que é extremamente importante, algumas pessoas ainda vão pegar, né? O ideal é que sejam muito poucas, mas a gente sabe que não é 100%. Então, algumas vão pegar e os médicos têm que ter maneiras de tratar. Por isso que é importante ter o tratamento e a vacina, né? Então, isso é mais no ponto de vista do Ministério, é mais uma possibilidade de medicamento que a gente precisa avaliar em conjunto com eles lá. A gente não pode reclamar lá de não ter havido a compra da Pfizer no ano passado, quando a empresa veio com algumas cláusulas muito questionáveis, um produto que não estava aprovado ainda. E a gente não pode reclamar agora também quando a gente vai atrás de informações sobre um produto que não existe. Então, ou uma coisa ou outra. Não, a Pfizer já tinha feito, a fase 3 já tinha sido aprovada. Não estava aprovada e tinha aquelas cláusulas que queriam garantias, assim, prédios públicos como garantia, depósito de $1 bilhão para querer se eximir completamente de culpa. Quer dizer, você não pode criticar que não tenha havido uma compra acertada com a Pfizer no ano passado, se você critica ao mesmo tempo a presença de uma comitiva brasileira em Israel para ter informações sobre um produto que está em desenvolvimento, ou uma coisa ou outra. A gente está vendo agora, por isso que a gente está com lentidão na fila da vacina, porque a gente não foi atrás da vacina antes, como fizeram Lembrando, nós vários somos outros o países sexto do país, mundo. sempre que a Amanda fala isso, eu vou ter que dar a estatística. Pessoal, Our World in Data, você pode pesquisar todo dia. 6º lugar em números absolutos, 16º em números proporcionais de aplicação de doses da vacina. E 46º lugar em número de vacinas de doses por 100 habitantes. Também está no Our World in Data. Não, peraí. Depende de como a gente pode olhar. Não, peraí. 16º por 100 habitantes. Bom, tudo bem, a gente lugar. pode consultar Estamos de novo. entre os 20 primeiros. Aí você olha a morte por milhão, a gente está bem lá atrás também. Vamos lá.